Você já se perguntou por que certas pessoas, justamente as mais inteligentes, parecem evitar a vida social como se fosse uma emboscada silenciosa? O que sabem elas que o restante do mundo ignora? Talvez não seja medo, talvez seja visão. E se o isolamento não for uma fraqueza, mas uma forma elevada de lucidez? Quem se cala diante das multidões pode estar escutando um sussurro que os barulhentos jamais ouvirão. O que há de tão perigoso em se manter sóbrio num mundo embriagado de superficialidades? Nietzsche uma vez escreveu que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas e se o caos não for apenas interno? E se ele estiver em toda parte? Nas conversas vazias, nos risos programados, nos olhares que jamais tocam a alma? Não é curioso como o silêncio de alguém nos incomoda mais do que 1000 palavras ditas sem pensar? Por que a solidão escolhida assusta tanto, enquanto a solidão vivida entre multidões é tratada como normal? Você já sentiu que, mesmo cercado de gente, algo essencial em você permanecia intocado? Como se sua presença fosse apenas física, mas sua alma estivesse em outro lugar, observando, duvidando, esperando algo mais? E se esse sentimento for um chamado, um tipo de convocação silenciosa para encarar o que todos evitam? O abismo. Não o abismo do desespero, mas o da verdade. É preciso coragem para olhar para dentro e ver, sem filtros, aquilo que somos, quando ninguém nos observa. E mais coragem ainda para perceber que talvez o mundo social, com suas regras não ditas e exigências invisíveis, seja uma cortina, uma distração, um véu sobre aquilo que realmente importa. Por que então insistimos em participar de um teatro que, em silêncio, já sabemos ser vazio? Não se trata de misantropia. Não se trata de arrogância. Trata-se de algo mais profundo, mais primitivo, mais espiritual. O reconhecimento de que há uma guerra invisível acontecendo entre o que somos e o que esperam que sejamos. E é neste campo de batalha que os inteligentes, os lúcidos, os inquietos, simplesmente se retiram. Não para fugir, mas para sobreviver ao contágio da inconsciência. Talvez você esteja entre eles, ou esteja se tornando um. Talvez esteja cansado de fingir interesse por conversas que morrem antes mesmo de começar. Talvez esteja exausto de oferecer pedaços de si em trocas que não alimentam. Talvez você sinta que há algo mais, algo que pulsa no silêncio, algo que grita no vazio, algo que Nietzsche chamou de grande saúde, o despertar de quem cansou de dormir acordado. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você desperta, mais percebe o quanto está só. E essa solidão não é ausência, é excesso. Excesso de lucidez, de sensibilidade, de verdade. É como se você enxergasse demais para se encaixar, sentisse demais para suportar a leveza artificial das relações triviais. E é nesse ponto que a vida social deixa de ser uma necessidade e se torna uma ameaça à integridade da sua alma. Nietzsche não pregava o isolamento por fraqueza, mas por força. Ele via na solidão não um castigo, mas uma prova iniciática. Quem consegue permanecer só, sem enlouquecer ou se tornar cínico, carrega em si uma força que poucos entendem. Não é o orgulho de ser diferente, é o peso de ver aquilo que ninguém quer ver. É caminhar com os olhos abertos, onde todos preferem a venda confortável. A pergunta, então, não é por que pessoas inteligentes evitam a vida social, mas como elas conseguem sobreviver num mundo onde tudo conspira para nos afastar de nós mesmos. Será que existe outro caminho? Será que há redenção para os que pensam demais, sentem demais, veem demais? Ou estamos condenados a andar sozinhos por florestas que ninguém mais ousa explorar? Billy Graham diria que há um propósito no deserto, que o silêncio não é o fim, mas o começo de uma escuta mais profunda, e que Deus, ou a verdade, ou a consciência, fala mais alto quando cessam os ruídos da multidão. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Ou ainda precisa do ruído para não encarar o que habita em você? Muitos dizem buscar a verdade, mas não suportam o preço da revelação. Porque a verdade, quando chega, desmantela tudo.
relações, certezas, identidades. Ela arranca máscaras, desarma sorrisos, desorganiza rotinas. E nesse processo ela também isola, porque o mundo ama o que é confortável, e a verdade nunca é. Então, quem a abraça, inevitavelmente se afasta, ou é afastado. Mas há beleza nisso. Há poder nisso. Há santidade nisso. Porque é no isolamento que a alma se purifica, que os pensamentos se alinham, que as feridas ganham nome. Nietzsche sabia disso. E por isso falava de subir montanhas, de afastar-se, de tornar-se quem se é. Porque o mundo lá embaixo, o mundo das festas, das convenções, dos papéis, está sempre ocupado demais para perceber o que realmente importa. E você? Está disposto a subir essa montanha? Está preparado para trocar a aceitação por autenticidade? Para perder o conforto e ganhar clareza? Está pronto para ouvir o que só o silêncio revela? Ou ainda precisa da ilusão coletiva para se proteger da sua própria verdade? Esta não é uma proposta para todos. Esta é uma chamada para os poucos. Para os que já sentem que algo não se encaixa. Para os que não conseguem mais se forçar a sorrir onde não há sentido. Para os que preferem o peso da lucidez à leveza da mentira. Se você é um deles, então este vídeo não será apenas um conteúdo, será um espelho. Mas cuidado, uma vez que você enxergue, não poderá mais desver. E isso muda tudo. Porque a verdade, uma vez reconhecida, exige responsabilidade. E a responsabilidade exige coragem. A coragem de ficar, a coragem de partir, a coragem de ser. Mesmo que isso custe tudo o que você era. Há um caminho, sim, mas ele começa quando todos os outros terminam. E é nesse ponto que Nietzsche nos espera, não com respostas, mas com perguntas. E é aí que tudo começa. Você já reparou como o silêncio verdadeiro não faz barulho, mas estilhaça por dentro? Não é o silêncio das pausas em uma conversa, é o outro. O que começa quando as palavras acabam e nenhuma distração é suficiente para escapar de si mesmo. Ele chega manso, quase gentil. Mas não se engane. É um mensageiro brutal. Ele diz o que ninguém tem coragem de dizer. Revela o que passamos a vida inteira tentando encobrir. E nesse instante, o ruído do mundo se torna insuportável. Não por ser alto, mas por ser falso. Talvez por isso os mais lúcidos se afastem. Não porque não saibam viver entre os outros, mas porque já não conseguem mais fingir que aquilo é vida. Eles escutam demais, observam demais, sentem demais. E num mundo que se protege da intensidade, isso os transforma em ameaça. Há algo de desconcertante em alguém que vê, realmente vê, que enxerga o vazio por trás dos rituais sociais, o cansaço por trás dos sorrisos, o desespero escondido nos olhos que evitam contato. E então, surge o abismo. Não como um castigo, mas como uma convocação. Nietzsche o conhecia bem. Falava do eterno retorno, da necessidade de abraçar o próprio caos. Mas poucos entendem que esse abraço é solitário, que ninguém pode mergulhar por você, que não há mapa nem trilha, apenas a vertigem de estar nu diante de si mesmo. Porque enquanto o mundo oferece anestesias, o pensador desperto procura feridas. Ele quer saber por que dói, onde dói e o que há por trás dessa dor. Não há glória nisso. Há desconforto. Há noites em claro. Há aquela sensação de estar cercado de vozes, mas sem conseguir conversar com ninguém. Porque tudo soa raso demais, ensaiado demais, apressado demais. É como se o tempo das conversas fosse diferente do tempo da alma. E então, o lúcido cala. Não por arrogância, mas por esgotamento. Porque ele já tentou traduzir sua dor em palavras. Mas elas nunca foram suficientes. Nunca são. É aqui que começa a transformação. Lenta. Silenciosa. Irreversível. Porque quanto mais alguém se aproxima da própria verdade, mais percebe o quanto estava longe de si. E o que se descobre não é bonito, ao menos não no começo. São restos de máscaras, pactos quebrados,
sonhos herdados de outros. É preciso coragem para desmontar tudo, para olhar nos olhos do próprio vazio e não fugir, para entender que aquele eco lá dentro, aquele que incomoda, não é um erro, é um chamado. E a solidão deixa de ser ausência, torna-se presença. Ela é o útero do renascimento, o deserto onde se ouve o que antes era abafado, o templo onde Nietzsche, Kierkegaard e Dostoiévski, cada um à sua maneira, aguardam, não com respostas prontas, mas com perguntas que ardem, perguntas que desarrumam, perguntas que, uma vez feitas, não permitem mais retorno. Porque quem começa a buscar de verdade não volta ileso. Você sabe disso, sente isso. Mesmo que ainda tente se adaptar, já não cabe. Mesmo que tente se encaixar, algo em você sempre escapa. É como se a alma tivesse memória de outro lugar. Um lugar onde as conversas são verdadeiras, os gestos têm peso, e o amor não é performance, mas presença radical. A vida social, então, revela seu truque. Não é que ela seja falsa, é que ela exige que você seja menos. E para quem já provou do gosto amargo da verdade, qualquer disfarce torna-se tóxico. É por isso que muitos se afastam, não por desprezo aos outros, mas por fidelidade a si, porque continuar entre os que não veem dói. Dói como um grito contido. Dói como uma dança coreografada por alguém que não conhece sua música. Mas a beleza na ruptura, a beleza na sombra, a beleza em se perder, desde que seja, para se encontrar de novo. A questão não é suportar a solidão, é atravessá-la. É descer até as profundezas e retornar com algo que o mundo já não reconhece, mas que você sabe ser essencial. É por isso que Nietzsche falava da estrela dançante, não como uma promessa de luz, mas como o fruto do caos bem vivido. O caos que cura. O caos que transforma. E você? Está disposto a atravessar esse caos? A silenciar o mundo para escutar a si mesmo? A perder o pertencimento para conquistar a inteireza? Porque o preço da lucidez é alto, mas a ignorância custa a alma. Este vídeo é uma porta, um espelho, um abismo. E ao escolher continuar, saiba, algo em você já começou a mudar. E talvez nesse encontro com Nietzsche, ou melhor, nesse desencontro com o mundo, você perceba que toda a dor da lucidez carrega em si uma promessa. Não a promessa de conforto, mas de verdade. Não a promessa de pertencimento, mas de autenticidade. A travessia não é fácil, e ninguém atravessa impune. Mas há uma recompensa para quem não desvia o olhar, a reconquista de si. No fundo, todo esse processo não é sobre se afastar dos outros, mas sobre se aproximar de si mesmo. A solidão, quando não é fuga, é retorno. Retorno à essência, ao que foi sufocado pelas exigências sociais, pelo ruído das expectativas, pela constante performance que se exige de quem deseja ser aceito. E ao retornar, algo acontece. Uma clareza que fere, mas também liberta. Nietzsche falava de tornar-se quem se é. E esse tornar-se é, ao mesmo tempo, um processo de perda e de descoberta. Perder o que nos foi imposto. Descobrir o que sempre esteve em nós, mas adormecido, abafado, negado. E esse ser que emerge do silêncio não é domesticável, não cabe nas normas, não se curva à superficialidade. Ele é incômodo. Ele é livre. Ele é inteiro. Mas há um risco. Porque ao se tornar inteiro, você se torna também inassimilável. O mundo não sabe lidar com quem não precisa mais dele para existir. E é aí que muitos voltam atrás. Porque ser livre é também ser solitário. Porque ser autêntico é também ser estranho. Porque ser lúcido é muitas vezes ser incompreendido. Por isso essa jornada exige não apenas coragem, mas fidelidade. Fidelidade a si mesmo, mesmo quando o preço é alto. Mesmo quando a dúvida grita. Mesmo quando a tentação de voltar ao conforto é quase irresistível. Porque uma vez desperto, dormir de novo não é mais descanso, é traição. Nietzsche, Kierkegaard, Dostoiévski, todos sabiam disso. E é por isso que suas obras não oferecem consolo, mas confronto. Não acalmam,
mas inquietam. São mapas para quem não teme o deserto. São faróis para quem já está no mar revolto. E talvez nesse exato momento você esteja segurando um desses mapas, sentindo o chamado, ouvindo a mesma voz que um dia sussurrou a eles: vá mais fundo, porque só no fundo está o que é real. Mas vá sabendo, o fundo não é o fim. É o começo de outra forma de ver, de viver, de existir. É onde se abandona o papel que te deram e se começa a escrever o próprio nome com as próprias mãos, mesmo trêmulas, mesmo feridas. É no fundo que se encontra a base firme sobre a qual a verdadeira vida pode ser construída. Não a vida de aparências, mas a de sentido. Se você chegou até aqui, talvez já tenha começado essa travessia. Talvez já tenha sentido que não dá mais para continuar jogando o mesmo jogo. Que o preço da adaptação tem sido alto demais. E que a moeda cobrada é sua alma. E talvez esteja na hora de escolher: continuar anestesiado no conforto da multidão, ou despertar, mesmo que isso te custe a aceitação dela. E é aqui que eu te convido. Se essa mensagem tocou algo em você, algo que você não consegue mais ignorar, então não volte a dormir. Questione, escreva, leia Nietzsche, Kierkegaard, Dostoiévski. Mas acima de tudo, escute aquilo que em você não faz barulho, mas pulsa. Se inscreva no canal Notas do Subsolo e caminhe comigo por essas florestas densas da alma humana. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos espelhos. A cada vídeo, uma fresta. A cada fresta, uma escolha. Seguir fingindo ou começar a ver. E ver, você sabe, muda tudo. Ative as notificações. Porque talvez o próximo vídeo seja o sussurro que você precisa ouvir no meio do caos. E se sentir que essa jornada é também de alguém que você conhece, compartilhe. Talvez essa pessoa também esteja à beira do abismo precisando de um empurrão, não para cair, mas para finalmente voar. O abismo não é o fim, é o início da verdade. Nos vemos lá. Talvez seja por isso que os encontros verdadeiros se tornaram tão raros, porque exigem presença real, e não apenas corpos ocupando o mesmo espaço. Exigem escuta sem pressa, olhar sem filtro, silêncio sem constrangimento. E isso, no mundo atual, é quase um ato revolucionário. Quem ousa parar? Quem ousa realmente ver o outro, sem máscaras, sem pressa, sem a urgência de preencher vazios, com banalidades? A verdade é que o ritmo da vida moderna foi desenhado para evitar esse tipo de encontro. Tudo é rápido, prático, leve. Leve ao ponto de se desfazer no ar antes mesmo de significar algo. O próprio tempo foi domesticado. Não há mais espaço para o ócio criativo, para o vagar existencial, para o tédio fértil que antecede as grandes perguntas. E é por isso que pensar demais virou sinônimo de problema. Sentir demais virou disfunção. Questionar tudo se tornou suspeito. Mas Nietzsche, Kierkegaard, Dostoiévski, eles sabiam que há uma outra camada da existência, uma que não aparece nas vitrines nem nas redes sociais. Uma vida subterrânea, onde o valor das coisas não está no quanto brilham por fora, mas no quanto ressoam por dentro. É ali que habita o que é essencial. É ali que moram os que escolheram descer em vez de subir. E descer aqui não é decadência, é mergulho. Descer é ter a ousadia de se afastar da superfície e seus aplausos. É permitir-se a lentidão do autoconhecimento, a dor das perguntas sem resposta, o desconforto de não ter certezas para exibir. É perder popularidade para ganhar profundidade. É ser visto como estranho por quem nunca ousou sair da zona de conforto. Mas algo curioso acontece com quem insiste nesse caminho. Aos poucos, a dor da desconexão se transforma em liberdade. O silêncio, antes pesado, passa a ser fértil. A solidão, antes temida, revela-se campo sagrado onde se reencontra a própria voz. E essa voz, tão abafada por anos de expectativas externas, começa a dizer verdades que não cabem em sorrisos forçados nem em festas lotadas. É nesse ponto que muitos desistem, quando a velha vida já não serve mais, mas a nova ainda não começou. É o intervalo perigoso, o deserto interior. E aqui, novamente, Nietzsche nos acena com seus aforismos cortantes,
suas imagens de montanhas e desertos, de estrelas dançantes e abismos, não como metáforas poéticas apenas, mas como mapas de um trajeto que poucos ousam trilhar. E você já deve ter percebido. Este caminho não tem placas, não há manuais, não há promessas de recompensa rápida. Porque a jornada da lucidez não oferece garantias, só verdades. E verdades, por sua natureza, são desconfortáveis. Elas desorganizam, elas exigem, elas queimam. Mas, paradoxalmente, é justamente no calor dessa queimadura que algo começa a nascer. Algo começa a nascer, sim, mas não nasce como um grito. Nasce como um sussurro, um sinal quase imperceptível de que algo em você se reorientou. Você já não se distrai com o que antes te fascinava. As velhas promessas, sucesso, prestígio, pertencimento, agora soam como histórias contadas a uma criança que, de repente, acordou no meio da noite e percebeu que tudo era ilusão. Com esse despertar vem um novo tipo de dor. Uma dor aguda, não por aquilo que te fizeram, mas por tudo que você aceitou, por medo de estar só, pelos anos gastos tentando caber onde sua alma sufocava, pelas concessões diárias que, sob o pretexto de maturidade, minavam sua integridade. E então, você olha para trás e percebe que muito do que chamava de vida era, na verdade, adaptação. E que há uma diferença abismal entre viver e adaptar-se. É nesse ponto que muitos se retraem, que tentam voltar para o conforto das máscaras, das rotinas, dos velhos papéis. Mas a verdade, uma vez vista, não se deixa esquecer. Ela permanece ali, como uma rachadura na parede do mundo conhecido. Pequena, mas crescente. E tudo o que antes parecia seguro agora, parece frágil. Tudo o que era sagrado agora parece fabricado. Tudo o que chamavam de normal agora te parece insuportável. Então você começa a andar diferente, a falar menos, a observar mais, a escolher os lugares com mais critério, as companhias com mais cuidado. Não por arrogância, mas porque sua sensibilidade se refinou. Você passou a perceber o que antes ignorava. O tom forçado de um elogio, a pressa de um abraço, a ansiedade por preencher silêncios. Começa a ver a dor camuflada nos olhos de quem ri alto demais, a solidão abafada nos stories mais editados. E nesse estado de vigília, o que antes era apenas incômodo vira evidência. Você vê, você sente, você compreende. E ainda assim, não foge. Porque há algo em você que não quer mais fugir. Algo que quer permanecer, suportar, atravessar, não por masoquismo, mas por compromisso. Um compromisso profundo, quase sagrado, com a sua própria verdade. Kierkegaard chamou isso de o salto. Não um salto para fora, mas para dentro. Um mergulho solitário em direção a si mesmo, sem a promessa de um chão. Apenas o risco de encontrar no fundo algo que valha a pena, algo que seja seu, apenas seu, e que ninguém mais possa definir, controlar ou comprar. Nietzsche, por sua vez, diria que nesse momento você deixou de ser um eco e começou a se tornar uma voz. E isso muda tudo, porque ecos são fáceis de controlar. Vozes não. Vozes têm peso, direção, consequência. Vozes desestabilizam o conforto dos que ainda dormem. E então, mesmo sem querer, sua existência começa a incomodar. Expõe. Como, se cada palavra dita com verdade lembrasse aos outros as mentiras que eles próprios repetem. Como se sua recusa em participar do teatro revelasse que há sim uma saída, e que continuar ali dentro é uma escolha, não um destino. E é nesse ponto que o mundo começa a reagir. Primeiro com estranhamento. Você está diferente. Depois com julgamento. Você está arrogante, frio, distante. Mas o que poucos percebem é que você não se afastou. Você apenas parou de ceder. E o que chamam de frieza é, na verdade, o fim de uma cordialidade forçada. O que chamam de distância é o começo de um novo território interno, onde só entra quem tem coragem de estar inteiro. Essa nova postura não vem sem custo. Você sente o peso do silêncio, o incômodo do vazio social, a ausência de aplausos.
A velha dopamina do reconhecimento já não está mais ali. Agora você caminha sem mapa, sem plateia, sem roteiro, e isso dói. Mas dói diferente. Dói como um músculo que acorda depois de anos adormecido, como um corpo que se move em direção à própria essência, mesmo que trêmulo, mesmo que sangrando. E então algo se altera nos seus rituais diários. Você começa a limpar espaços, físicos, mentais, emocionais. Começa a dizer não, sem se desculpar. Começa a abrir mão da presença que esvazia, da conversa que anestesia, do vínculo que enfraquece. E cada renúncia parece um luto, mas também uma libertação. Você começa a lembrar de quem era antes do mundo te ensinar a ser quem esperavam. Os dias ficam mais silenciosos, e é nesse silêncio que você começa a escutar uma voz antiga, abafada sob camadas de condicionamento. Uma voz sem grito, mas com autoridade. Uma voz que não diz o que fazer, mas pergunta sem descanso. É isso que você quer carregar? Essa escolha é sua ou foi herdada? Isso te alimenta ou te esvazia? É aí que o movimento interno começa a virar ação. Não ação grandiosa, revolucionária, mas uma espécie de disciplina íntima. O gesto de acordar e perguntar a si mesmo: hoje, o que posso abandonar que não é meu? O que posso sustentar que me devolve a mim? Você não está mais buscando respostas definitivas. Está buscando alinhamento, coerência, um ritmo existencial que não trai a sua lucidez. E talvez pela primeira vez na vida, você esteja disposto a perder tudo, desde que não perca a si mesmo. Você começa a se retirar, não por desprezo, mas por respeito. Respeito à sua energia, ao seu tempo, à sua alma. Deixa de comparecer, onde antes ia por obrigação. Deixa de responder por educação. Deixa de sorrir por convenção. E ao fazer isso descobre o vazio que antes preenchia com presenças ausentes e vínculos gastos. Sim, dói. Porque agora não há distração, não há ruído. Há apenas você e o que você verdadeiramente sente. Mas nesse desconforto começa a surgir algo novo. Presença. Você se senta consigo e percebe que, por mais assustador que pareça, você ainda está aqui. Você não desapareceu ao se afastar do mundo. Pelo contrário, está aparecendo pela primeira vez. E esse surgimento tem consequências. Você começa a escrever, não para publicar, mas para entender. Começa a caminhar, não para chegar, mas para respirar. Começa a ouvir música em silêncio, a comer devagar, a perceber o peso do copo nas mãos. Começa a existir em cada gesto. A vida deixa de ser um projeto e passa a ser um espaço. E pouco a pouco as escolhas mudam. O que você consome, o que você lê, o que você aceita, o que você sustenta. As vozes externas perdem volume, os medos perdem autoridade. E a coerência vira bússola. Você se torna alguém que incomoda, não por causar ruído, mas por encarnar silêncio. Um silêncio que denuncia, que revela, que exige. Porque viver assim, com essa lucidez, é, por si só, um ato político, filosófico e espiritual. É negar o script, é desfazer a performance, é dizer ao mundo: não, eu não quero ser só mais um. Mas cuidado, o mundo não perdoa quem o desmascara. Os convites diminuem, os olhares mudam, as pessoas se afastam, não sabem explicar por quê, apenas sentem que algo em você as confronta. E é nesse exato ponto que muitos desistem e voltam para o conforto do coletivo. Mas você não, porque agora você sabe que esse afastamento não é rejeição, é depuração. Você não está ficando só, está ficando inteiro. Você não faz um anúncio, não publica uma despedida, não ergue bandeiras. Você apenas começa a desaparecer de onde não faz mais sentido estar. Primeiro, das conversas que exigem máscaras. Depois, dos encontros que mais esvaziam do que alimentam. Então, das expectativas alheias, das promessas que não foram suas, das versões de si mesmo que você sustentava para caber. É um processo silencioso, quase imperceptível para quem observa de fora. Mas dentro,
Tudo está em ebulição. Cada não que você aprende a dizer é como uma lasca de armadura que cai. Cada ausência escolhida é um centímetro de pele que respira pela primeira vez. E aos poucos, a rigidez vai dando lugar a algo novo, verdade. Essa verdade, porém, é indigesta. Ela não se encaixa em legendas motivacionais nem em frases de efeito. Ela é crua, pesada, densa. Ela mostra que muito do que você chamava de amizade era conveniência, que muito do que você chamava de amor era medo de ficar só, que muito do que você chamava de sonho era apenas sobrevivência disfarçada. E é aqui que a ação começa a se tornar um caminho. Você não age para agradar, não se move por aprovação. Você age porque agora permanecer inerte dói mais do que avançar. Você começa a criar, a escrever o que antes censurava, a dizer o que antes calava, a construir uma vida que pareça finalmente sua, sem aplausos, sem plateia. E quanto mais você mergulha nesse modo de viver, mais percebe o quanto era mantido artificialmente. A televisão que você ligava sem interesse, o scroll infinito nas redes sociais, as pequenas distrações que preenchiam os espaços de angústia. Tudo era anestesia. Agora, sem os analgésicos do mundo, a dor aparece, mas com ela vem também a sensibilidade que você pensava ter perdido. Você começa a sentir, de verdade. Não mais em ondas rasas, mas em correntes profundas. A beleza te toca com uma força absurda. A tristeza não é mais um inimigo a ser derrotado, mas uma visita que traz revelações. O mundo, antes barulhento e saturado, torna-se campo fértil para o olhar. O pôr do sol, uma música antiga, um trecho de Dostoiévski. Tudo começa a vibrar com uma intensidade nova. Mas essa sensibilidade tem um custo. Você se torna incapaz de aceitar o que antes aceitava. Não consegue mais rir de piadas vazias. Não consegue mais tolerar relações baseadas em troca e manipulação. Não consegue mais fingir que está tudo bem. E isso assusta. Porque ser honesto num mundo que venera a máscara é ser perigoso. E então vem o teste. Continuar sendo quem você é, mesmo quando isso significa caminhar sozinho. É neste ponto que muitos voltam atrás, que preferem o calor do coletivo ao frio da autenticidade, porque a liberdade exige uma maturidade brutal. Você não terá mais quem culpar. Não poderá mais reclamar das circunstâncias. Sua vida será o reflexo direto da sua responsabilidade. E isso dói, mas também liberta. Nietzsche chamava isso de grande saúde, uma espécie de maturidade existencial em que a lucidez não é mais uma prisão, mas um portal. Você começa a perceber que a dor da consciência é menor do que o sofrimento da alienação, que o peso da verdade é mais leve que o fardo da mentira, e que viver plenamente exige morrer muitas vezes, para os velhos hábitos, os velhos personagens, os velhos sonhos. Você morre um pouco a cada decisão verdadeira, mas a cada morte, algo nasce. Você passa a escolher o silêncio, não como fuga, mas como lar. Passa a cultivar a solitude, não como ausência de vínculos, mas como solo fértil onde apenas relações genuínas florescem. Passa a andar mais devagar, a ouvir mais fundo, a ver o que antes não via, que a vida não está no espetáculo, mas no intervalo. Não no aplauso, mas no silêncio entre as falas. E então, lentamente, quase como um segredo revelado apenas aos que ousaram perder tudo, você começa a sentir uma força nova, uma serenidade que não depende do externo, uma confiança que não precisa de garantias, uma paz que não é ausência de conflito, mas alinhamento com o que é essencial. Você não se tornou alguém melhor, tornou-se alguém mais real. E essa realidade é ação, mesmo quando você está em silêncio, mesmo quando está só, mesmo quando não há ninguém assistindo. Porque agora, cada passo é escolha, cada gesto é presença, cada ausência é afirmação. Agora, finalmente, você está no mundo, mas não mais dele. Chegar até aqui não foi fácil.
E talvez essa seja a primeira verdade que você precisa aceitar. O caminho da lucidez não é confortável. A verdade, quando emerge, tem a crueza de um parto. Ela não vem adornada de certezas, nem se apresenta como uma resposta definitiva. A verdade, a sua verdade, surge no desconforto, na ruptura, no momento em que você decide não se submeter mais às narrativas que sufocam sua essência. E aqui, nesta fase em que você não precisa mais justificar sua ausência nem gritar sua presença, você começa a entender o que significa estar em paz. Uma paz que não é feita de calmarias artificiais, mas de profundidade. Uma paz que vem da reconciliação com quem você se tornou depois de tudo o que caiu, morreu, se partiu e foi deixado para trás. O silêncio se torna companheiro, e não um castigo. A solidão se transforma em solo fértil, e não em abandono. Os vazios não te assustam mais. Você os acolhe como espaços sagrados onde novas ideias, conexões e percepções podem germinar. Você já não corre para preencher os silêncios com ruídos, as ausências com distrações, o tédio com consumo. Você os escuta, você os honra, você os transforma. É aqui que nasce um novo tipo de força. Uma força que não é barulhenta nem agressiva, mas firme. Você já não precisa mais provar nada. Não precisa vencer debates, convencer os outros, conquistar aplausos ou colecionar conquistas visíveis. A validação externa já não tem o mesmo poder. Você descobriu que há uma vida possível fora do circuito da performance. E isso te devolve algo que o mundo te roubava aos poucos: a presença. A capacidade de estar inteiro onde se está, de ouvir sem pressa, de olhar nos olhos, de tocar o real com a mesma reverência com que se lê um livro sagrado, de saborear o instante sem pensar na próxima meta. Você começa a ver que a vida, a verdadeira vida, sempre esteve nas entrelinhas, nos gestos simples, nos silêncios carregados de sentido. Mas essa redescoberta também te isola, porque há um preço para habitar essa lucidez. Você se torna estranho aos olhos do mundo. Enquanto todos correm para parecer, você permanece para ser. Enquanto todos competem por atenção, você busca profundidade. Enquanto todos se mostram, você se encontra. E essa diferença não é celebrada. Ela assusta. Você se torna, como disse Kierkegaard, um cavaleiro da interioridade. Alguém que escolheu a angústia da liberdade e a anestesia da conformidade. Alguém que não teme a queda, pois aprendeu que é na queda que a alma toca o fundo. E do fundo é que brota a verdade. E o amor, neste ponto, já não é mais carência ou dependência. Não é mais busca por completude, mas transbordamento. Você não se relaciona mais para suprir uma ausência, mas para compartilhar uma presença. Você não precisa mais que o outro te salve. Você só precisa que ele te veja e esteja disposto a caminhar ao lado. Nada mais. Isso muda tudo. Muda a forma como você escolhe seus vínculos, como você se abre, como você sustenta o desconforto de conversas difíceis, sem fugir. Como você permite que o outro seja quem é, sem tentar moldá-lo às suas carências. E muda principalmente o modo como você se ama. Não mais com frases prontas ou práticas terapêuticas envernizadas, mas com ações concretas. Limites claros, respeito ao seu tempo, escolhas alinhadas ao que você acredita. Você passa a viver com mais leveza, não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de carregar o que não era seu. A leveza de quem não finge mais, de quem não corre mais por medo, de quem aceita que viver bem não é evitar o sofrimento, mas escolher com consciência os sofrimentos pelos quais vale a pena viver. Essa é a maturidade que Dostoiévski anunciava em seus personagens dilacerados. A consciência que fere, mas purifica. O desespero que revela o essencial. A dor que educa. A queda que abre espaço para a reconstrução, não de uma nova versão de si mesmo, mas de um eu mais honesto, mais humilde, mais humano. E você percebe com o tempo que o que parecia o fim
A ruptura, o esvaziamento, a solidão, era na verdade o início. O nascimento de uma vida em que você não está mais em guerra consigo. Uma vida em que a dor já não te paralisa, mas te orienta. Em que o medo já não te domina, mas te acompanha com humildade. Em que o vazio já não te ameaça, mas te convida a criar. Nietzsche chamaria isso de tornar-se quem se é. Kierkegaard chamaria de dar o salto da fé, não no sentido religioso, mas como o gesto radical de confiar na vida mesmo sem garantias. E Dostoiévski veria nisso a redenção do homem que, tendo enfrentado o abismo, volta à superfície com olhos diferentes, mais tristes talvez, mas infinitamente mais profundos. E assim você segue, sem roteiro, sem fórmula, sem certezas absolutas, apenas com o compromisso de não mais trair a si mesmo, de viver como quem sabe que cada instante é um risco e que vale a pena arriscar. Porque agora finalmente você entendeu. Viver de verdade não é sobre vencer, mas sobre sentir. Sobre mergulhar fundo, mesmo sem saber nadar. Sobre andar, no escuro, confiando que o caminho se faz ao pisar. Sobre habitar sua dor, sua beleza, sua dúvida, sem se esconder. Não haverá garantias, nem aplausos, nem manual, mas haverá verdade. E onde há verdade, há vida. E onde há vida, há ação. A ação de quem, mesmo em silêncio, já transformou tudo.